Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois aquele que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai por nós a Deus, aleluia. Caros irmãos e irmãs, sejamos novamente todos bem-vindos a esse nosso último encontro dessa série de encontros sobre a exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco. Hoje nós abordaremos o tema referente ao capítulo 8 do documento do Papa, reforçar a educação dos filhos. É uma grande responsabilidade que os pais devem assumir, essa da educação da sua prole, da educação dos seus filhos. É uma tarefa espinhosa, mas o Papa diz que deve ser assumida de maneira consciente, entusiasta, razoável e de maneira apropriada. E alguns tópicos o Papa vai abordando, tentando ajudar os pais nessa grande tarefa da sua missão de pais. A primeira pergunta que vem muitas vezes à cabeça dos pais na preocupação com seus filhos é: onde está meu filho? Onde está a minha filha? Essa preocupação tem a ver com quem andam meus filhos, quais são as suas companhias, como meus filhos ocupam os seus momentos de lazer quando eles estão longe da tutela dos pais. É preciso que os pais desenvolvam um diálogo amigo e aberto com seus filhos, para que dessa forma eles ajudem os seus filhos a desenvolver um discernimento pessoal, porque os pais não vão poder estar presentes o tempo todo. E também é preciso evitar certa obsessão em vigiar o tempo todo, controlar o tempo todo. Dessa forma, se agirem dessa maneira, um dia quando os filhos puderem estar longe dessa vigilância, eles não vão agir de maneira como os pais gostariam. Então é preciso que haja esse processo de formação dessa consciência pessoal das crianças. A formação ética é um dos fatores também de grande relevância. Para haver essa formação ética é preciso que os pais conquistem a confiança dos filhos. E isso se faz através de pequenos atos, como não mentir. Nunca inventar pequenas mentiras para conseguir que o filho ou a filha faça isso ou deixe de fazer aquilo. Porque uma vez que mintam, a criança não vai mais acreditar nos pais. Ajudar os filhos a criar bons hábitos. Com licença, obrigado. E desde criancinha, a partir na primeira infância, é a fase mais importante e crucial. É preciso também ensinar os filhos a renunciar. Que eles não tenham de cara tudo que pedem, de mão beijada. Que eles aprendam também a esperar por aquilo que desejam. Porque o mundo não vai dar-lhes nas mãos aquilo que eles quiserem, na hora que eles quiserem. E aprender a renunciar é um fator importante para que a pessoa aprenda a sair de si ao encontro de ajudar outras pessoas. A sanção com estímulo tem também um grande valor na formação das crianças. Dom Bosco, São João Bosco, fundador dos Padres Salesianos, ele foi um educador da juventude, um educador de adolescentes.
e ele tinha sob sua responsabilidade que ele fundou um orfanato que ele chamava de oratório. E nos seus escritos, Dom Bosco conta que, apesar dos educadores da sua época usarem de castigos físicos, cintas, surra nas crianças, Dom Bosco dizia que nunca ele teve sequer de puxar a orelha de um dos seus meninos. Dom Bosco tinha a sua filosofia do amar e fazer-se amar. Bastava um olhar de tristeza de Dom Bosco para um dos meninos para que eles se sentissem suficientemente castigados. E Dom Bosco nunca mentia para eles e mantinha a sua palavra. De vez em quando ele levava os meninos para passear. Esses passeios eram mais ou menos frequentes. E quando um dos meninos agia de maneira não correta, de maneira não satisfatória, Dom Bosco chamava de lado e dizia: filho, você fez isso e fez aquilo. Então, por causa disso, no próximo passeio você não vai, tá bom? E aí podia demorar quantos dias demorasse, ou meses até. Quando chegasse o próximo passeio, Dom Bosco chamava aquele menino e dizia: lembra quando Dom Bosco falou com você que você agiu assim, dessa maneira ou daquela maneira que não era apropriada? E Dom Bosco falou que você não iria no próximo passeio? Então você não vai nesse passeio. E assim os pais podem pensar em 1000 outras situações em que eles possam devam usar da sua autoridade e mostrar a sua retidão quando fala com os filhos. O castigo nunca deve ser no momento de ira, nunca deve ser no momento de raiva. Os filhos não são inimigos e os filhos também não são sacos de pancada. Hoje em dia, muitas vezes há também o extremo oposto, em que os pais não querem nem que as crianças chorem. Faz parte chorar, né? Faz parte chorar. Pode doer no coração dos pais? Sim, com certeza. Mas é preciso que primeiro eles amem os filhos, antes deles amarem, antes deles quererem que os filhos os amem primeiro. É preciso também desenvolver nas crianças o amor próprio, a autoestima. Ser cristão não é ser bobo dos outros. Ser cristão não é deixar-se fazer de palhaço dos outros. Ser cristão é buscar a justiça, inclusive para si mesmo. Então, é preciso desenvolver nas crianças esse amor próprio, desde que não seja um fechamento aos outros, para que também, respeitando a sua própria dignidade, elas aprendam a respeitar o outro. E isso já dentro da comunidade, da família. E é preciso haver também um realismo paciente. Nunca pedir demais das crianças. Nunca propor valores que ainda não são próprios da idade delas. É preciso que cada coisa seja passada no seu tempo, naquela fase, naquela idade. É preciso também se lembrar que alguns erros, algumas faltas, algumas atitudes são próprias de cada idade. O adolescente, ele está passando para a fase adulta. Então, ele tem momentos de muita crise e é preciso que os pais estejam ali presentes, muitas vezes, sem dizer nada, apenas respeitando o momento. E é preciso também respeitar a privacidade. Não é porque todos vivem dentro da mesma casa que qualquer um pode pegar a roupa um do outro. As pequenas coisas. Usar o creme dental do outro, ou abrir a correspondência que chega para uma outra pessoa, nunca, jamais. Havendo esse respeito mútuo, a família com certeza vai ter muito menos motivos de brigas, muito menos motivos de contendas. A vida familiar
ela é a primeira vivência da experiência comunitária. E é preciso que haja uma convivência. E hoje, infelizmente, como tudo pode ser uma faca de dois gumes, a tecnologia vem prejudicando essa convivência familiar. A TV, o celular, os meios de comunicação social, o WhatsApp. Então, é preciso que os pais sempre deem o exemplo. E se começarem de bem pequenininhos, a coisa será mais suave. Porque os pais devem saber que quando os filhos chegarem na adolescência, a coisa vai ficar mais difícil. Mas se eles vierem trazendo serenamente as coisas, as disciplinas, dia a dia, ano após ano, será mais suave quando chegarem nessas fases de maior dificuldade. E a tecnologia também, ela deve ser usada com cuidado. As crianças ainda não têm o seu cérebro totalmente formado. Eu tive uma professora na psicologia de neuroanatomofisiologia. Ela disse que as crianças, muitas crianças atualmente, elas têm dificuldades motoras. Na sala de aula, deixa cair caderno, deixa cair caneta, deixa cair tudo. E isso é porque essas crianças ficam muito tempo no celular. Uma idade apropriada para uma criança pegar um celular e usar é por volta dos 13, 14 anos, quando o cérebro dela, segundo a neuroanatomofisiologia, está mais desenvolvido para poder fazer esse uso. E uma outra área bastante importante, porém, em nossos tempos espinhosa, da educação dos filhos, é a área da educação sexual. Ela precisa, sim, fazer parte da educação. E ela é muito importante que ela seja dada em casa, através do diálogo. Os tempos de hoje, infelizmente, a sexualidade está muito banalizada. E falar da sexualidade é educar para o amor. Nós somos sexo da ponta da unha do pé à ponta do fio do cabelo, para quem tem cabelo. A amplitude da sexualidade, ela envolve tudo. Capacidade de relacionamento, gosto pelas artes. E duas coisas ou mais que afetam muito essa área da educação da sexualidade é o que se chama muitas vezes machismo e feminismo, preconceitos terríveis contra outras pessoas. Sexualidade, atração afetiva ninguém escolhe, não é opção pessoal. É preciso que os pais saibam compreender o desenvolvimento de seus filhos. E nos preconceitos, há preconceitos com relação à profissão, enfermeiro, cabeleireiro, dançarino, é coisa ou de gay ou de mulher. E não pode ser assim. Lugar de mulher é na cozinha, e entre outras expressões que mostram o desprezo pelas pessoas, que mostram a falta de maturidade cristã das pessoas. Outra área muito importante da educação também é a fé. A família é a igreja doméstica, é a célula da sociedade, é a célula da igreja, onde os filhos devem aprender o amor, devem aprender que amar é respeitar o próximo, mesmo dentro de casa. Não é porque é meu filho, não é porque é minha filha, que eu tenho o direito de invadir o seu espaço, que eu tenho o direito de desrespeitar os seus limites. E desde criança, a oração é uma das formas mais necessárias
para conduzir as crianças no caminho do bem. Desde criancinhas. É lindo ver o pai, a mãe, o avó, com uma criança no colo, ensinando-a a mandar beijinhos para Jesus, beijinhos para Maria, falando do anjinho da guarda, e assim progressivamente, conforme a idade. Que Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, e também neste ano dedicado a São José, que São José interceda junto com Maria, a Jesus, a Santíssima Trindade, por cada pai e por cada mãe, que na sua consciência de cristãos querem o melhor para seus filhos, querem que eles sejam felizes e querem que eles construam uma sociedade que seja aqui mesmo o reino de Deus. Fiquemos todos com Deus, sob o olhar de Nossa Senhora Aparecida, e muito obrigado pelas vezes em que vocês nos acompanharam nessa caminhada, falando a respeito da exortação apostólica do Papa Francisco, Amoris Laetitia, e volto a insistir que vocês adquiram. Muito obrigado, fiquem com Deus. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.